Alô pessoal, estamos aqui para mais uma aula e agora eu vou dar hoje aula para o sexto ano e meu nome é Maxwell, professor de História. Hoje eu vou dar aula de História. Tá? Hoje a gente vai falar sobre a pré-história. A pré-história, quando a gente fala pré, porque é antes da história. A gente não pode esquecer que a história nunca parou, ela sempre existiu. Então, a pré é porque eles colocam, porque não tinha a escrita, que eles falam que a história ela só é válida quando começa a escrever. Então, antes da história tem a pré-história. E a pergunta sempre que vem à cabeça, da onde veio o ser humano? Poxa, se a gente for parar para ficar analisando essa pergunta, a gente não pode esquecer de falar só uma coisinha. Existe a parte religiosa, que tenta explicar no sentido como apareceu o ser humano, e tem a parte científica, tá? E é esses dois que a gente vai falar durante aí a nossa história. Mas o que a gente fala é da história científica. A história científica, como ela vai saber o surgimento do homem? Simples. Através de fósseis humanos que vai aparecer milhares de anos atrás. Os primeiros fósseis, tá? Esses arqueólogos, tá? Eles vão achar ossadas, vão achar restos de fogueiras, vão achar vários fósseis humanos que vão provar o período de tempo. Então, o homem cria teorias, tá? É difícil você saber mais ou menos o que aconteceu no passado. A gente pode saber, como eu falei, pelos fósseis, pelas pinturas rupestres, como a gente já falou sobre elas em História da Arte. Tá? A pintura rupestre, que conta ali a história naquelas cavernas, como esses seres humanos viviam naquela época. E aí que a gente vai saber como era o convívio e como surgiu os seres humanos. E os seres humanos, a gente vai falar dele desde o seu início, por exemplo, com a teoria que foi achado a ossada mais antiga do ser humano vai ser encontrada no continente africano. Vai ser lá que alguns arqueólogos vão achar essa ossada, é uma ossada de uma mulher, então eles colocam o nome dela de Lucy. Aí tem esse nome por causa de uma música dos Beatles, que se chamava Lucy in the Sky Wall Diamante, tá? Então estava tocando essa música na rádio na hora que eles acharam essa ossada. E eles falaram assim, pô, que nome a gente vai dar a essa ossada? Feminina, que vai ser a mais antiga que foi encontrada no continente africano, na Etiópia. Isso em 1974. Então quando eles acham essa ossada, aí dá o nome por causa dessa música dos Beatles que eles estavam ouvindo na hora. Tá? Então, quando eles encontram essa ossada, eles através de um produto radioativo, carbono 14, eles estipulam mais ou menos o período, o ano que é as ossadas, os objetos encontrados na antiguidade. Outra teoria também é a teoria evolucionista de Charles Darwin, tá? Que eu também já até falei sobre isso, acho que foi em História da Arte, tá? Quando Charles Darwin diz que a evolução, tudo vem através da evolução. E esse inglês, Charles Darwin, ele vai falar sobre a evolução também humana. E também diz que o homem, não só o homem, mas outras espécies, as que sobrevivem são aquelas que são as mais fortes, que conseguem superar as outras, tá? Tanto é que, se vocês pensarem bem, o ser humano, por exemplo, você não vai encontrar urso polar na Amazônia, você não vai encontrar leão no Polo Norte. Então, quer dizer, cada animais eles se adaptam
aos locais onde eles vivem. Tá? O ser humano não. O ser humano é a única espécie que você encontra ele em qualquer parte do planeta. Tem ser humano. E o homem se adapta conforme o meio. Tá? Então é assim que acontece com os seres humanos. Como eu estava falando aqui de Charles Darwin, tá? Ele vai provar na teoria que nós somos descendentes da teoria histórica do Homo sapiens, tá? Que é o primeiros seres humanos. Então, como eu estava falando, a gente é descendente do Homo sapiens, tá? Mas antes disso tem os primeiros hominídeos que vão aparecer, e antes deles tem o Australopithecus, tá? Que aí esses vão extinguir e vai aparecer o Homo sapiens, tá? Que é descendente desses hominídeos que vão aparecer, tá? Então é aí que começa, na teoria, isso é uma teoria histórica, tá? Que o homem vai se espalhar pelo mundo, saindo ali do continente africano, se espalhando para todo o planeta. Por exemplo, temos a teoria de como os seres humanos chegaram aqui na América, tá? Uns dizem uma teoria pelo Estreito de Bering, tá? Que era a era glacial, uma época que o planeta estava totalmente congelado, tá? Então ali naquele estreito criou-se uma ponte, e ali eles podem ter passado por ali. Isso é uma teoria. Outra teoria também, que como os seres humanos chegou aqui na América, foi pelas ilhas do Oceano Pacífico, em ilha, navegando, até chegar aqui à América também. Chegaram aqui à América também, tá? Vamos falar agora, tá? Nós falamos aí, tá? O surgimento da teoria do homem, que a espécie, ser humano, ele começou tudo no continente africano. No continente africano ele foi se espalhando ali pela Europa, depois pela Ásia, até chegar aqui à América pelo Estreito de Bering, ou em ilha do Oceano Pacífico, até chegar aqui. Também temos a teoria aqui do Brasil. Aqui no Brasil nós temos os sambaquis, tá? Os sambaquis também tem esse nome porque se chama montanha de conchas, tá? Esses seres humanos da pré-história brasileira, eles viviam no litoral e comiam muito moluscos, tá? E tem vários sambaquis, tem na Santa Catarina e temos até um aqui no Rio de Janeiro, que fica ali em Saquarema. Não sei se vocês já foram a Saquarema, tem lá uma placa quando você sai ali de Jaconé em direção a Saquarema, quem conhece ali a região dos lagos, tem ali escrito assim uma placa, Cemitério dos Índios, mas na realidade não tem nada a ver com os índios, tá? São seres humanos antes desses habitantes, os índios, tá? Que viviam aqui no litoral do Brasil, tá? Agora vamos falar como viviam os primeiros seres humanos, como eles sobreviviam, como eles viviam. Tanto é que vai ser através, como eu falei aí, das escavações, vão descobrir mais ou menos como esses homens viviam. Ou eram por resíduos de fogueiras que eles deixaram quando eles viviam na região, ou através das pinturas rupestres, ou pelas próprias ossadas e objetos também encontrados, tá? O primeiro homem foi batizado na pré-história de período paleolítico, ou idade da pedra lascada. Nesse período, os homens eles são nômades, que eles não vivem num único lugar, vivem em vários lugares. Eles se deslocam pela região onde eles vivem. E o que eles fazem? Eles, por exemplo, quando quer alimento, eles vão lá e coletam esse alimento, né, na natureza. Ou, quando eles querem caçar, tá, eles começam a se unir em grupos e começam a caçar
esses animais. Quando esses animais começam a ficar escassos naquela região, eles começam a se deslocar atrás desses animais. Depois da idade do Paleolítico, que eles são nômades, eles não vivem no único lugar, eles vão vir que não está aqui no livro didático, tem o período Mesolítico. Esse período é de transição do Paleolítico para o Neolítico. Tá? Nesse período, o homem ainda é nômade e começa a se tornar também sedentário. Uma das coisas que vai acontecer no Paleolítico, tá? Como eu falei, que eles vão encontrar ferramentas com pedras lascadas, anzóis feito de ossos, por exemplo. Isso tudo vai ser encontrado por esses arqueólogos, tá? Então, quando passa desse período do Paleolítico para o Neolítico, esse período de passagem se chama Mesolítico, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, uma tecnologia que eles vão alcançar vai ser, por exemplo, o domínio do fogo. Até então o homem não tinha esse domínio nesse período. Às vezes a pessoa pode até achar graça, pô, como o cara não sabe? Lá em casa o fogo é automático, você pega o fogão, aperta o botãozinho, bum, o fogo acende sozinho. Mas nessa época, essa tecnologia que hoje pra gente é uma coisa boba, naquela época foi uma coisa muito avançada. Por quê? Eles vão conseguir controlar o fogo. Inicialmente eles conseguiam pegar o fogo, ou às vezes caía um raio numa árvore, essa árvore pegava fogo, ou os vulcões, que às vezes largava aquela lava, vinha queimando o que passava, e às vezes quando resfriava e ainda tinha um pouco de fogo, eles tentavam pegar esse fogo, tá? Mas depois eles vão ver que com atrito de duas pedras, uma na outra, sai faísca que pode acender fogo, ou o atrito entre duas madeiras, e isso também pode trazer o fogo. Então eles começam a descobrir esta tecnologia ainda no Paleolítico. Isso é uma passagem do Mesolítico. Quando ele chega no Neolítico, o homem começa a observar nas suas andanças que ele pode começar a pegar eles começam a observar que essas sementes que eles desprezam começam a brotar. Então eles começam a ter a tecnologia de plantio, eles começam a plantar, eles começam a parar, não começam a andar mais atrás do alimento. Outra coisa também vai ser que eles vão fazer vai domesticar alguns animais, tá? Principalmente não só para ajudá-los, por exemplo, o cachorro. O cachorro que a gente vê hoje já foi um cachorro milhões de anos atrás, selvagem. O homem vai conseguir, por exemplo, domesticar esses animais, que vai até ajudá-lo, de repente tomando conta, como a gente faz até hoje. Tem gente que tem cachorro em casa para proteger a sua casa contra ladrões. Então eles usavam esses cachorros, às vezes até numa hora de uma caça, alguma coisa. Outros animais, por exemplo, vamos botar aí a vaca, né, que não só fornecia a carne, como por exemplo seus derivados, como por exemplo o leite. Então isso tudo, o homem vai domesticando esses animais que são selvagens e começa a trazer para eles, tá? Outra coisa também que o homem vai fazer no período neolítico vai ser começar a plantar. Quando ele começa a plantar, tá? Ele começa a não mais ter a necessidade de ir atrás. O homem, claro, o homem não deixou de caçar, o homem não deixou de fazer a coletar alimentos na natureza, mas também ele começou a plantar e ali ele começou a se alimentar e botando até a sua vida, as pessoas começaram até a viver mais porque tinha mais comida, e aí começou a ser de uma sociedade simples, vai começar a virar uma sociedade complexa. Depois, quando a gente vai começar a falar do início, quando a gente falar dos povos como o Egito, os egípcios, o povo da Mesopotâmia, a gente vai falar sobre esses povos que vai começar a surgir aí no Oriente Médio. E não esquecendo, apesar que o Egito fica na África, tá? Não esquecendo que eles conseguiram viver próximo a rios. Eles viam que a cheia do rio deixavam uma camada de musgo que acabava sendo usado como adubo.
tá? Vai ser usado como adubo para adubar, para fazer ali com que as plantas se desenvolvessem no meio desses adubos que eram naturais vindo desses rios quando vinham a cheio, quando ele voltava para o seu leito normal. Esse adubo era usado para ajudar a plantar essas plantas. Claro que aí o homem, ele vai, uma tecnologia também que eles vão descobrir é o arado. Tá? Inicialmente eles usam arado de madeira, só que o arado de madeira eles não eram muito preciso, porque chegava um tempo e eles quebravam. Então o homem vai começar, que aí a gente vai chamar idade dos metais, vão começar a usar alguns tipos de metais que são mais resistentes que a madeira e a pedra. Tá? E esqueci também de falar que o período período neolítico é o período da pedra polida, tá? Não esqueci de falar isso, mas é também conhecido como período da pedra polida. Tá? Então alguns seres humanos vão começar a usar o cobre, o bronze e depois o ferro, tá? Para fazer não só o arado, como objetos para eles usarem no dia a dia, como uma faca, tá? E depois eles vão ver que precisam, alguns povos usando essa tecnologia, vão começar a criar armas, sim, para expulsar de repente algumas pessoas que estão naquela região que é próspera a nível de comida. Então a gente fala, pô, aqui é o lugar certo, tá? Então esse é o período do início da pré-histórica, que vai até o ano 4000 a.C., que aí o homem começa a escrever, começa a anotar em escritas antigas, e o que acaba acontecendo? O homem começa a escrever a sua história. Por isso que sai da pré-histórica e começa aí a Idade Antiga, ou História Antiga, que vai começar o homem a escrever, e aí começa a verdadeira história. Claro que o outro período não deixa de ser história, mas para sinalizar que antes da história, na pré-história, também é história. Isso só foi uma divisão feita pelos historiadores para tentar localizar aí as pessoas no tempo. Então assim vai começar a se formar as primeiras civilizações. Isso já é um tema para a nossa próxima aula, tá? A gente vai começar a falar essas civilizações que vão deixar de lado essa parte, certo, de uma civilização simples, vai para uma civilização complexa, na qual vai ter que ter regras para você conseguir controlar toda a população que vai começar a se juntar agora, fazendo essas tribos e até surgir as grandes lideranças. A gente vai começar a história agora. Então na próxima aula a gente vai falar, na próxima aula a gente vai falar na realidade sobre a correção dos exercícios dessa parte do livro, tá? Desse capítulo. Então não esqueça, por favor, de fazer a página 20, 21, a página 29, a página 30, 31, tá? Essas são as páginas que na próxima aula a gente vai corrigir, tá? E depois a gente vai entrar nas primeiras civilizações. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.